Muito bem. Queridos irmãos, a volta de Jesus é o evento mais esperado pela igreja. É o evento que haverá de fechar a história e vai abrir as portas da eternidade para aqueles que estiverem salvos por Jesus. A nossa salvação não aconteceu na manjedoura. Nossa salvação não aconteceu quando Jesus operou milagres de multiplicação de pão, de peixe, de curas, de andar por cima da água. Nossa salvação não aconteceu quando Jesus estava no jardim do horto. Nossa salvação aconteceu quando Jesus morreu. Nossa salvação aconteceu quando Jesus morreu. Se Jesus não tivesse morrido por nós, todos nós estávamos lascados. Entenderam bem, gente? Levanta a mão aí. Diga: ainda bem que Jesus morreu. Ainda bem que Jesus morreu. O que Jesus veio fazer no mundo? Qual era o objetivo de Jesus? Jesus veio fazer o que aqui? Diga: Jesus veio aqui morrer. Não, gente, fala isso. Jesus não veio aqui para ensinar a gente como é que vivem as pessoas legais. Jesus não veio aqui para ensinar a gente como é que a gente abraça o colega. Não, Jesus veio aqui para morrer. Vai lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Hebreus capítulo 2. Visto como aos filhos participam, como os filhos participam da carne e do sangue, os filhos participam da carne e do sangue. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Para quê? Por qual razão? Por qual motivo? Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que Jesus veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui? Morrer. Esta era a missão, o objetivo dele. O objetivo de Jesus era chegar na cruz. Satanás não quis, nunca quis que Jesus morresse lá. Quando João, na beirada do rio Jordão, apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês acham que Satanás não escutou isso? Escutou ou não escutou? Satanás nunca quis que Jesus fosse para a cruz. Aquela historinha de que fez carnaval no inferno, quando Jesus morreu, Satanás ficou fazendo festa, conversa. Porque a derrota de Satanás aconteceu na morte de Jesus. Quando Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, porque esse era o objetivo, ele disse assim: eu estou indo lá para morrer. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem comigo. Vem morrer junto comigo. Só que quando ele está dizendo que está indo para lá para morrer, tinha um irmão nosso, servo de Deus, crente. Pensa num irmão crente, tão crente que um dia andou em cima da água.
O único crente que a Bíblia mostra que andou em cima da água foi esse irmão nosso, irmão crente. Jesus tinha perguntado para ele assim: vocês dizem o que de mim? E aquele irmão nosso disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele, para esse nosso irmão, e disse: rapaz, você é um sujeito feliz, bem-aventurado, porque quem revelou isso para você não foi nem a carne nem o sangue. Quem revelou isso para você foi o meu Pai que está no céu. Então é um irmão crente, ou não é? É crente ou não é? Crente. Mas é no mesmo capítulo, não é em outro capítulo, não, é no mesmo capítulo. Jesus está dizendo: estou indo lá para Jerusalém para morrer. Esse irmão que teve essa revelação bonita, olhou para Jesus e disse para Jesus assim: mestre, tem misericórdia de ti mesmo, faz isso não. Aí Jesus olhou para esse nosso irmão que tinha tido aquela revelação toda bonita e disse para ele assim: ó, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então olha bem para o colega e diga: não basta ter revelação, se não sabermos o que Jesus veio fazer aqui, a gente está tudo perdido. Tem gente que prega bonito, que faz a turma rodar de avião, de helicóptero, não sei o que lá. Se não souber o que Jesus veio fazer aqui, isso tudo não vale um palito de fósforo, já riscado. Jesus veio aqui morrer. E tudo o que ele fez objetivava chegar lá. Lá no horto, ele orou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Isso estava mostrando a agonia dele. E essa agonia foi muito grande. Essa agonia era muito grande. Mas esse mesmo Jesus que disse: Pai, passa de mim esse cálice, quando Pedro cortou a orelha do Malco, Jesus falou para ele: eu não beberia o cálice que meu Pai me deu a beber? Você acha que eu vou desobedecer meu Pai? Você acha que eu vou deixar meu Pai no vácuo, me dando uma ordem e eu desobedecendo? Eu não beberia o cálice que o meu Pai me deu a beber? O que Jesus veio fazer aqui, gente? Morreu. João capítulo número 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou. Verso 15: assim como o Pai que me conhece, eu também conheço meu Pai. E o que eu faço? Verso 16: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e essas ovelhas vão ouvir a minha voz, e aí vai ter só um pastor e só um rebanho. Verso 17: por isso o Pai me ama. Por que o Pai me ama? Por que o Pai me ama? Verso 18: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para... Aí tem um ponto, depois do ponto está escrito:
esse mandamento eu recebi do meu Pai. Qual foi o mandamento? Qual foi o mandamento? Morrer por nós. Vai lá no livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1. Verso número 20. Começa no verso 19 e 20, vamos lá. Bora. O sangue de Jesus foi conhecido antes de existir mundo e foi manifestado lá na cruz. Diga, antes de existir o haja luz, já existia o haja cruz. O sangue de Jesus já era conhecido na eternidade. O que Jesus veio fazer aqui, gente? Morrer. Satanás nunca quis que Jesus morresse na cruz, porque a morte de Jesus era uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Há um hino na harpa que diz: eu li que Jesus fora preso, de dor minha alma vibrou. Eu antes assim não pensava, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinho também. E aí entra o coro dizendo: eu sei que eu era culpado, mas ele morreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Cristo morreu por nós. Apóstolo Pedro diz assim: o justo morreu pelos injustos. Diga aí, o justo morreu pelo injusto. De novo. Jesus veio fazer o que aqui, gente? Então ele está indo para a sua morte. Ele passa todas as agruras da jornada. Foi tentado em todas as áreas da vida, mas chegou à cruz, o lugar do triunfo. Apóstolo Paulo diz: sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então Jesus sobe, carregando o peso da nossa culpa. Isaías escreve que agradou ao Pai moê-lo. Isaías escreve que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Jesus caiu o peso do nosso pecado e da nossa culpa.
e Ele está subindo. A Bíblia diz: Ele verá o seu penoso trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, e ficará feliz. O trabalho foi penoso, foi difícil, complicado, dolorido, mas ele não desistiu. Hebreus capítulo número 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e foi até o final, porque agora está assentado à destra de Deus. Jesus estava lá no Gólgota, eram 3 horas da tarde, o céu escureceu, a natureza se revoltou, houve tremores de terra, as coisas estavam difíceis, e Jesus deu um grito. Neste grito ele disse: está consumado, completei o que vim fazer, terminei o meu serviço, concluí a minha missão, terminei o meu trabalho, está consumado. Quando isto aconteceu, o inferno tremeu, porque Satanás foi derrotado, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos salvos na morte de Jesus. Mas apóstolo Paulo diz que se não houvesse ressurreição, em vão seria a nossa fé, e em vão seria a nossa pregação. E então a sepultura não pôde conter o Senhor da vida, e a rocha que ficava na frente ouviu uma ordem da rocha eterna, e a rocha eterna abriu espaço nesta rocha transitória e saiu de lá. E no Apocalipse, quando ele se apresenta a João, ele disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, e tenho aqui as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, é dizer: pode confiar, porque aquele que estiver comigo tem a vida que eu tenho. E Paulo vai mais longe para dizer que o Espírito que ressuscitou a Jesus, Deus colocou em nós, e o Espírito que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará por Jesus, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a nossa salvação se deu na morte de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 30, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele então dá umas dicas: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vocês. Antes, sejam uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. O perdão de Deus
foi dado em Cristo. Então o sangue de Jesus foi derramado para perdão dos nossos pecados, e Ele lavou-nos completamente, remiu a nossa vida da perdição, nos redimiu de nossa história pregressa, ruim, e nos trouxe de volta para Deus, e gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, para constituir um novo homem, uma nova pessoa. O sangue de Jesus proveu então a salvação perfeita, uma salvação eterna para todos nós. E Jesus, que fez isso tudo, prometeu que ia voltar. Então diga aí, Jesus que fez tudo isso, prometeu que ia voltar. Se Ele prometeu que ia morrer, ia ressuscitar, e Ele morreu e ressuscitou, pode apostar que Ele vai voltar. Chacoalhe o colega e diga: Ele vai voltar. E está mais perto do que você pensa. A volta de Jesus será uma volta pessoal, visível, sob uma grande proclamação. O mesmo Jesus que subiu, veja lá de novo o livro de Atos capítulo 1, verso número 11. Os varões ouviram os anjos dizendo para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Apocalipse capítulo 1, verso 9, vai lá. Há uma informação. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e esta voz dizia: o que você está vendo? Escreve num livro e envia para aquelas 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu me virei para ver quem estava falando comigo, e quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como neve, e os olhos eram como que chamas de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força está resplandecendo. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve isto que você tem visto, e as coisas que virão depois destas para acontecer. O mistério das 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos da igreja. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Verso 21. É 20. O mistério das 7 estrelas são, que você viu na minha destra, dos 7 castiçais, as 7 estrelas são as 7 estrelas são 7 pastores, anjos da igreja, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. E aí se desenvolve o livro. Jesus
quando vir, já não virá mais naquele corpo de dor, agora virá glorioso. Primeira carta aos Tessalonicenses 4,16 diz que no ressoar da última trombeta, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo, e os que morreram em Cristo, e os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que tinham morrido e ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar com quem? E assim, Jesus veio fazer o que, gente? E com a morte dele, ele nos comprou para Deus, nos dando esta possibilidade de estarmos para sempre com ele. Então a volta de Jesus será pessoal, visível e bem proclamada. Mas tem uma outra coisa que me preocupa um pouco, é que a vinda de Jesus será repentina, quando muitos não esperam. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, vai lá, 1 Coríntios 15, num momento, assim num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus capítulo 24, verso 27, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, muito rápido. Mateus capítulo 24, verso 43, diz assim: considerai isto, se o pai de família soubesse em que vigília da noite havia de chegar o ladrão, ele haveria de vigiar, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmãos, a vinda de Jesus está mais próxima do que muita gente pensa. Contudo, eu devo lhes dizer que precisamos estar preparados. Eu de vez em quando estou com servos de Deus, colegas de ministério, que gostam de debater temas teológicos importantes. Uma vez perguntaram para mim assim: pastor Deiró, o senhor é calvinista ou arminiano? E eu respondi: eu sou carapicuibano. Da mesma forma, quando me perguntam sobre pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a resposta é sempre a mesma. O mais importante não é saber se é desse jeito ou daquele jeito, o mais importante é saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Abraça o vizinho e diga: esse é o mais importante, é saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, aconteça o que acontecer, fica firme. Jesus nunca disse que se eu for pastor serei salvo. Jesus nunca disse se for cantor será salvo. Jesus nunca disse se tocar bonito será salvo. Jesus nunca disse se servir bem será salvo. Jesus nunca disse se nós evangelizarmos na praça seremos salvos. Ele disse: o que permanecer firme até o fim será salvo. Chacoalhe o vizinho e diga: firme, meu irmão. O inimigo luta para desistir
desestabilizar você, para derrotar você, para jogar a tua fé no chão, mas faça como fizeram os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé, fortalece a nossa fé, ajuda a nossa fé, nos dá graça para continuarmos apesar das lutas que estão por aí. Jesus virá muito repentinamente, mas existem sinais indicativos. Um irmão nosso recebeu uma orientação de construir um barcão bem grandão. E ele não construiu o barco na beirada de um rio, nada disso, construiu no meio de um vale. E a turma já achava esquisito ele construir um barco daquele tamanho, ainda mais longe de um rio. Então, ele demorou bastante para fazer, porque tem trabalho que demora. Olha para o colega e diga: tem serviço que demora. Tem gente que parece que vive de plantar alface. Planta alface, com 30 dias já está colhendo e acha que a vida é só assim. Não é não. Tem coisa que demora mais. Chacoalha o vizinho aí e diga: tenha paciência, irmão. O lavrador espera com paciência o fruto da sua lavoura. Tenha paciência. Tem gente que aceita Jesus de manhã, de tarde quer ser pregador, no dia seguinte quer ser pastor, e no outro dia quer ensinar o pastor como é que é pastor. Jesus falou disso no capítulo 13 do livro de Mateus. Aquela semente que cai nas pedras, ela recebe Jesus com alegria, muito alegre, está escrito lá, recebe com alegria, mas não tem fundamento, não tem raiz. Aí quando vem a tribulação, quando vem a luta, quando vem a perseguição, como é que está escrito aí? Logo se ofende. É essa palavra que está escrita aí na sua. Logo se ofende. Está cheio de gente desviada porque foi ofendido. Não, eu estou ofendido, pastor. Então, a cristiana chama isso de mimimi evangélico. A falta de raiz, falta de doutrina, falta de alicerce. Eu sofro quando vejo que tem um montão de igreja que já abandonou o culto de doutrina. No culto de doutrina fica: não, eu preciso da injeção de ânimo para levantar a galera. Ah, faça-me o favor. Sem raiz, a luta derruba todo mundo. Abraça o vizinho e diga: ame a palavra, se alimente da palavra, busque a Deus na palavra, se fortaleça na palavra. É a palavra de Deus o teu sustento, é a palavra de Deus o sustento. É tão importante que o salmista escreveu: eu escondi a tua palavra no meu coração. Você está na casa do Senhor, ame a palavra. Logo vem a luta, a dificuldade, a perseguição, se ofende. Mandou um bilhetinho, queria cantar um hino. Não deu tempo porque a hora está avançada. No outro dia mandou outro bilhetinho, queria cantar um hino. Ah, não deu porque não deu. No outro dia queria cantar um hino. O pastor está meio atravessado, porque tem dia que o pastor está atravessado também. Não dá certo. A igreja aqui é legal, que sabe até o jeito que eu entro do púlpito. Se eu entro de um jeito, diz: pastor está bravo hoje. Se eu entro de outro jeito, não, hoje está uma benção, né? Muito tempo na igreja, o povo já conhece. Meu pastor Luiz Gonzaga, quando caiu o topete dele aqui assim, e o óculos dele vinha para a ponta aqui, a gente fugia tudo, porque dali
Aí fica 4 cultos, queria cantar e não cantou, diz: não volto nunca mais aqui. Por quê? Porque eu queria cantar, não me deixou cantar. Um dia eu chamei uma pessoa: pastor, por que o senhor nunca me deixa cantar? Eu falei: irmão, nós cantamos 8 hinos da harpa, você não cantou nenhuma vez? Pastor, o senhor não me chama para orar? Irmão, nós fizemos um montão de oração, você não orou nenhuma vez. O outro dia um outro veio aqui e disse: pastor, por que o senhor prega todo culto de doutrina e todo domingo é o senhor que prega aqui? Eu falei: porque Jesus mandou ser pastor daqui, eu tenho que pregar. Mas a gente também queria pregar. Eu falei: pode começar, começa naquela esquina, depois vai para aquela esquina, depois para aquela esquina, depois para aquela outra, e vai pregando nessas esquinas tudo aí. Quando você estiver ganhando um montão de gente, aí você volta aqui que você vai pregar aqui. Nunca mais apareceu, sumiu. Outro dia eu estava numa reunião importante, apareceu aqueles irmãos que são assim muito, sabe, aqueles irmãos que andam assim, peito estufado, nariz empinado assim, né? Eu estou num corredor e diz assim: o irmão atende aonde? Eu falei: eu dirijo um salãozinho ali na Zona Leste. Muito bem. Foi embora. Aí os irmãos vêm, conversam com a gente, ele escutou e voltou. Ô amado, não sabia que o senhor... Quando é que o senhor vai me chamar para ir lá? Eu falei: nunca. Simples assim. Abraça o vizinho aí e diga: irmão, firmeza. Firme. Jesus virá se as pessoas quiserem ou se elas não quiserem. O Noé estava pregando, dizendo: pessoal, vai vir um problema aí. E a turma ria da cara dele, até o dia que ele entrou na arca. Gente, a turma riu da cara dele até o dia que ele entrou na arca. Você está servindo, fazendo, trabalhando, e a turma está rindo da tua cara pelo que você está fazendo? Desiste não. Não, acho que eu vou dizer de novo. Abraça aí o colega e diz: tem um recadinho para você. Você está fazendo, trabalhando, servindo, tem gente rindo de você, tirando sarro de você, dizendo que você é doido, fazendo um negócio desse. Desiste não. Se Deus mandou, ele sabia o que estava fazendo. Se foi Deus, ele sabia o que estava fazendo. Riram da cara do Noé até o dia que ele entrou na arca. Aí Deus fechou a porta. Não foi o Noé que fechou, foi Deus. Daqui a pouco começa a vir água, e a turma vai lá bater na porta: abre aí, deixa a gente entrar. Mas não dava mais. Olha para o colega e diga: continua firme, irmão, porque vai chegar o dia que a porta da graça estará fechada. Jesus ilustra isso dizendo: tinha lá um casamento, tinha 10 meninas bonitas, aquelas meninas, damas de honra, assim, aquelas meninas bonitas, todas convidadas, tudo para festa. Todas as 10 meninas tinham lamparina. Todas as 10 meninas tinham azeite na lamparina. Mas 5, além do azeite da lamparina, tinha ainda uma reservinha. Olha para o colega e diga: o problema não é o azeite da lamparina, é a reservinha. Porque o da lamparina vai queimando. Aí quando já está perto da meia-noite, alguém grita, porque as 10 dormiram. Não foram só 5 que dormiram, não. Olha aí para o colega e diga: dormir não é pecado, não. Não, diga aí: dormir não é pecado, não. Pecado é dormir desprovido. As 10 estão dormindo, e ouve-se um barulho. Aí vem o esposo. As 10 acordaram.
Só que as 5 que não eram muito inteligentes ou muito prudentes, disseram para as outras 5 colegas: dá um pouco do seu azeite que vocês trouxeram aí na reservinha aí. E elas disseram: não, porque aí vai faltar para nós e para vocês, acho que é melhor vocês ir comprar. E elas foram comprar. Fizeram todo o seu esforço, provavelmente conseguiram comprar, porque depois voltaram. Elas foram comprar, estão voltando, agora com azeite. Aí bate na porta: abre aí! E lá de dentro o noivo grita: não sei quem são vocês não. Perderam a chance. Olha para o colega e diga: fica firme, irmão. Mantenha a sua lâmpada acesa. Mantenha o azeite da sua lâmpada, mas traga a sua reserva. Olha para o colega e diga: mantenha uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de busca de Deus, uma vida de seriedade com Deus. Chacoalhe o colega e diga: altar é lugar de gente séria. Tem gente que acorda, não fala nem bom dia para Jesus, passa o dia todo, nem lembra que Ele existe, vai dormir tão cansado que nem lembra. Meu pai tinha uma história. Meu pai dizia que tinha uns crentes, estava tão cansado, e aí é verdade mesmo isso, porque às vezes a gente está tão arrebentado, né? Vou contar um pecado para vocês. A Bíblia diz para confessar pecado, vou confessar um para vocês. Eu era menino novo, devia ter uns 16 anos, tinha um culto de vigília num lugar chamado Votupoca. O Votupoca era no meio do mato. Hoje não, hoje é bonito lá, mas era um lugar mato mesmo. Tinha uns besouros grandão assim, aquela luzinha amarelinha apagadinha, e tinha um culto de vigília. Eu ia para o culto de vigília. Eu duvido que alguém dormiu mais em vigília do que eu. Eu dobrava. Você, Antônio? Então nós empatamos, acho. Eu deitava assim no banco para orar, a turma dizia assim: acho que está orando, não estava nada, eu estava era dormindo. Deus me perdoa. Mas o meu pai dizia que tem uns irmãos que estão tão cansados, chegam em casa com uma folha de papel, com toda a oração que ele quer fazer, porque ele veio escrevendo no ônibus, cansado. Aí chega, dobra o joelho e diz: Senhor, tudo isso aqui, ó, bota debaixo do travesseiro e vai dormir. Abraça o colega e diga: zele pela tua vida de oração, zele pela consagração, pelo altar do Senhor, pela vida com Deus. Jesus vai voltar, e os remidos vão entrar no gozo inefável, glorioso e eterno. O Novo Testamento tem umas 300 vezes falando da vinda do Senhor, e no Velho Testamento temos também umas 300 profecias falando disso. Os discípulos ouviram que Jesus vai voltar, e vocês leram isto no verso 11 do capítulo 1 de Atos. O meu conselho, irmãos, é que vocês se preparem para o dia da vinda do Senhor. Ainda que este evento glorioso tenha características de visibilidade, de proclamação, mesmo assim ele vai pegar muita gente de surpresa. Mateus capítulo 24, verso 36, a Bíblia diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, só o meu Pai que sabe. A grande bênção é que
a Bíblia Sagrada informa de alguns sinais. Mateus 24:12, por exemplo, informa da decadência moral. E nós estamos vivendo este período de decadência moral. E por conta da decadência moral, o amor das pessoas está se esfriando. Eu sou muito jovem, louvado seja Deus por isto. Mas eu me lembro, quando eu era um pouco mais novo, que quando a gente ouvia de um crime bárbaro, assustava a gente. A gente ficava assim. Hoje parece que é nada. Ninguém mais sente nada no coração. Não consegue mais ter empatia. Não consegue mais sentir a dor do outro. E misericórdia é se colocar no lugar do outro e querer que faça com você o que você deve fazer com o outro. Isso é empatia. Isso é misericórdia. Mateus 24:7, se no 24:12 fala da decadência moral, no 24 verso 7 diz da convulsão mundial. Guerra, fome, terremoto, essas coisas. No verso 9, 24:9, informa da grande perseguição da igreja, que já acontece hoje. Em alguns lugares, você declarar que é crente é o mesmo que assinar sentença de morte. No verso 14, diz que o evangelho vai alcançar todas as nações. Acho que essa aí você devia ficar muito feliz. O evangelho vai alcançar todas as nações. E se você quiser saber, falta muito pouco. Eu arrisco dizer que não existe um país registrado na Organização das Nações Unidas, não existe um país que já não tenha recebido a palavra de Deus. Muita gente tem medo do fim do mundo. Mas apesar do medo, estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Apocalipse capítulo 6, vai lá, verso 15. Está escrito que os reis da terra e os grandes chefes militares, tribunos, ricos, poderosos, escravo, livre, gente de todo tipo, vão se esconder nas cavernas, naqueles buracos das montanhas. E aí vão gritar para as montanhas assim: caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono, esconde a gente da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da ira deles, e quem vai poder subsistir? Mas aqueles que foram salvos em Cristo, por causa daquela morte na cruz, pela sua fé em Jesus Cristo, vão desfrutar a eternidade. Apocalipse capítulo 7, verso 13, vai lá, Apocalipse 7, 13. É um dos anciãos que me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde eles vieram? E eu então respondi: Senhor, o Senhor que sabe. E ele me disse: estes aí são os que vieram de grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol nem a calma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará,
e lhe servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Então, de posse dessas informações, somos instados a pensar. Olha para o colega e diga: culto de doutrina. Lugar de quê, gente? Pensar. Vai lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, olha a pergunta: que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Verso 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Os corações endurecidos continuam a rejeitar a mensagem do Evangelho, e por isso estão em iminente perigo, como diz Hebreus capítulo 2, o verso 3. Portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e toda desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falemos. No capítulo 3, verso 7 do livro de Hebreus está escrito: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, eu deixo aqui um pensamento para os irmãos. Se alguém perguntar para você assim: você acredita em tudo que está escrito na Bíblia? Eu tenho certeza que a sua resposta será sim, eu acredito. E se a pergunta se estender mais para dizer: você acredita que uma pessoa que não crê em Jesus está condenada? Certamente a sua resposta será também sim, porque está escrito isso na palavra. Bom, essas respostas levantam uma questão importante. Se todos acreditam na volta de Jesus e mantém um estilo de vida que não corresponde a isto, o que está acontecendo com a vida espiritual dessas pessoas?
se acredita que Jesus vai voltar, mas continua vivendo no pecado como se ele não fosse voltar, ou é doido, ou não entendeu nada ainda. Chacoalhe o colega e diga: você está entendendo bem? Romanos capítulo 13, verso 11: isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Olha lá: rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos, olha lá, andemos. Olha para o colega e diga: quer saber se uma pessoa é convertida? Não, pergunta: quer saber se uma pessoa é convertida? Veja se ele é honesto. Convertido é honesto. Chacoalhe o vizinho e diga: esta aí é para doer na canela. Se ainda não é honesto, ainda não é convertido. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contenda, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenham cuidado da carne em suas concupiscências. Este alerta ganha um eco muito forte quando o Espírito Santo inspira o servo de Deus que escreveu a carta aos Hebreus. Vai lá, capítulo 10 de Hebreus, verso 36: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Mas o justo, e se ele recuar? Nós, porém, não somos daqueles que recuam, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Jesus indicou o que devemos fazer. Lucas capítulo 21, verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra haverá angústia e perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas sobrevirão ao mundo, das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, por quê? Por quê, gente? Porque a vossa redenção está próxima. Pergunta: vocês têm ouvido falar de guerras e rumores de guerra? Vocês têm ouvido falar de fomes e pestes? Vocês têm ouvido falar de terremotos aqui ou ali, maremotos e mais tantas e tantas dificuldades, pestes para todo lado? Tem ouvido falar disso? Tem ouvido falar de perseguição? Tem ouvido falar da queda da moral? Então olha para cima, porque a redenção está mais perto do que você imagina. No capítulo 13 de Apocalipse, não dá para ler agora, eles mostram lá umas figuras de um negócio que eles chamam de besta. E estas bestas, que eram duas lá, uma da terra, outra do mar, a do mar era esquisita, porque ela tinha o corpo de leopardo, os pés de urso e a boca de leão. E ele vai desenrolar o assunto
para dizer que em dado momento a segunda besta vai obrigar a turma a adorar essa primeira besta, e a imagem desta primeira besta, que esta primeira besta vai ser ferida e vai ser sarada. Mas me chamou a atenção a figura dela. 6 meses atrás, nos noticiários vocês viram, em Manhattan, Nova York, frente à Bolsa de Valores, uma figura exatamente assim. Você pega o metrô e vai na Avenida Paulista, em frente ao shopping Cidade de São Paulo, tem outra igualzinha assim. A turma já está mostrando como é que vai ser. Olha bem para o colega, ele está mais perto do que você pensa. Chacoalha o vizinho e diga: está mais perto do que você pensa. O mundo está caminhando para o controle total do inimigo. Mas para vocês que temem ao Senhor, Deus vai guardar o seu povo. As pessoas estão vivendo de um jeito desastroso, porque estão vivendo sob o poder e a influência do dinheiro. Criam doença para vender remédio. É um negócio de doido. A verdade é que esse estilo de vida tem causado muito mal para as pessoas. E pessoas que não conseguem entender como gente ruim prospera, acaba abalando a fé, igual Asaf, Salmo 73. Asaf um dia disse assim: eu não consigo entender como que gente tão ruim fica próspera, e gente boa que rala o dia todo não consegue a mesma coisa. Porque gente esquisita que rouba as empresas que são de todo mundo, continuam ali feliz da vida, dando risada dos outros, e gente séria, trabalhador, lascado da vida. E ele diz assim: quando eu fiquei vendo esse negócio, quase os meus pés se desviaram. Mas aí eu entrei no templo do Senhor, e quando eu entrei no templo do Senhor, eu descobri o fim deles. Olha bem para o colega e diga: o fim dessa turma é um fim muito ruim. Diga aí: o fim dessa turma é muito ruim. Mas para aquele que teme o Senhor, o fim será glorioso. Pisa assim, olha para o colega e diga: imagina uma rua todinha de ouro. Você olha para a beirada, o muro é de cristal. Imagina uma praça linda, maravilhosa, como que um mar de cristal. Aí de lá do trono começa um rio, e ele vai e passa no meio da praça. E de um lado e de outro lado deste rio tem plantas, e lá no meio está a árvore da vida. Aquela árvore da vida que foi proibida lá no Éden. Aquele impedimento do Éden foi a maior exposição da graça de Deus. Porque se o homem comesse da árvore da vida em pecado, viveria em pecado eternamente. Mas Deus ficou esperando o tempo, e chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos resgatar da maldição do pecado. E aqueles que forem salvos no dia da vinda de Deus entrarão na cidade pelas portas. Bem-aventurado e santo o que tem o direito de entrar na cidade pelas portas e ter acesso à árvore da vida. E então, quando entrarem neste lugar, a árvore da vida está lá, as suas folhas servem de remédio, seus frutos estarão lá para a vida, para as nações. E então todos nós entraremos lá, e Deus falará conosco: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Abraça o vizinho e diga: está mais perto do que você pensa, irmão.
há muita gente despreocupada. Jesus disse: nos tempos de Noé, casavam, davam-se em casamento, viviam como se nada mais acontecesse, até o dia que Noé entrou na arca. Há muita gente vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado, vivendo na desgraça deste mundo, às vezes cobrindo o pecado com uma Bíblia. Tempos atrás, infelizmente para nossa tristeza, tristeza da igreja, prenderam uns irmãos que estavam carregando contrabando dentro da Bíblia, levando o que não podiam levar dentro da Bíblia. E aí alguém pega e diz: mas não é crente, para vergonha nossa. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus disse: é lícito que venham os escândalos, para que se manifestem os que são sinceros. Olha bem para o colega e diga: se você vir um escândalo, em vez de dar publicidade, em vez de ficar curtindo, em vez de dar ouvidos para esses fuxicos que tem por aí, vai orar, consagra a tua vida, e você que está em pé, cuide para não cair. Meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu queria ter mais tempo, mas não dá. Mateus 24, 48 diz que vai chegar um dia que o Senhor voltará e vai chamar os seus servos para conversar. E às vezes pode ter um servo que é mais importante que o outro servo, e porque não consegue entender que não passa de servo, fica brigando com todo mundo, porque tem servo que é briguento. Olha para o colega aí e diga: tem servo que é briguento. Não, fala aí: tem servo que é briguento. E porque é briguento, fica dizendo: o meu Senhor vai tardar para chegar. E aí verso 49, começa a bater nos outros. Quando se lê conservo, quer dizer que é servo junto. Mas tem gente que acha que é mais do que o outro. Chacoalha o vizinho. Tem gente que é tolinho, né? Começar a bater nos outros, comer e a beber, encher a cara de cachaça. Versos 49, 50. Então vai vir o Senhor daquele servo num dia que ele não está esperando. Eu fico preocupado se Jesus chega numa hora que ele estiver de cara cheia, ou numa hora que estiver batendo num pequenino. Pode ser que Deus não goste muito disso. Verso 51. Vai separá-lo dos outros e vai destinar a parte dele com os atores, aqueles que fingem que são crentes, hipócritas. E lá vai ter pranto e ranger de dente. Um homem admirável que eu amo muito, um servo de Deus, a quem Deus delegou grande autoridade, um homem respeitável. Um dia no carro, parou e um senhor vendia algumas coisas. E ele olhou para aquele senhor e perguntou: senhor, qual a sua idade? E o senhor respondeu. E aquele irmão, homem de Deus, digno e honrado, pegou um dinheiro que ele tinha, acho que era o pagamento todo dele, entregou tudo para aquele homem. E ele teve um gesto que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ele disse, olhou e disse assim: pode ser que ele era Jesus disfarçado. Abraça o colega e diga: essa história eu nunca mais vou esquecer. Às vezes quando você fecha a porta para alguém, e se esse alguém for Jesus disfarçado? Vai dar um rolo. E se aquele irmãozinho que você está batendo for Jesus disfarçado?
E se aquele outro que você está enganando for Jesus disfarçado, vai dar um rolo. Então abraça o colega e diga: acorda, irmão, enquanto dá tempo. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Pastor Antônio Alves. Se algum irmão chegou depois do ofertório, só se este for seu caso, e se você não quer ir embora sem ofertar, e só se este é seu caso, você está convidado ao ofertório. Você também que entrou pelas redes depois do ofertório e não quer terminar o culto sem ofertar ao Senhor, você é bem-vindo à mesa de Deus, você é bem-vindo ao altar do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Valeu a pena vir aqui, meus irmãos, nesta noite? Glória a Deus, eterno e grande e adorado é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nesta noite o Senhor mais uma vez